a todos. Vamos agora abrir a mesa 2, que é sobre o projeto desenvolvimentista no Brasil, histórico e desafios da atualidade. Tema extremamente importante e interessante, e vamos ter pessoas no gabarito de Ricardo Belchowski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Antônio de Paula, que vocês conhecem, da UFMG, e Niemeyer Almeida Filho, da Universidade Federal de Uberlândia. Ficou aqui estabelecido, entre eles, que nós começaríamos com o Ricardo. Então, a palavra, Ricardo Belchowski. Boa tarde a todos e todas. Prazer muito grande estar aqui no UFMG, sentado aqui do lado de um dos meus ídolos, que é o Saturnino. Saturnino é uma instituição dentro de outra. Tem um presidente de uma instituição chamada Centro Celso Furtado, e ele mesmo é uma instituição. Então, falar aqui sobre coisas que ele já conhece na frente dele não deixa de ser uma ousadia. Ele é muito bom estar aqui com o João Antônio, com o Niemeyer, vendo aqui meu velho amigo Campolino, tantos outros. Eu preparei, assim, em homenagem ao título que o centro deu a mesa, como é que se chama exatamente? A mesa se chama O Projeto Desenvolvimentista no Brasil, Histórico e Desafios da Atualidade. Então, eu estou seguindo assim, à risca, o pedido que foi feito à mesa, e vou apresentar 4 esquemas analíticos para ajudar a pensar isso. Em 20 minutos que a gente tem, não dá para a gente se estender muito, mas mostrando o esquema analítico, dá para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. O primeiro, eu vou tentar levar só 5 minutos, porque os desafios da atualidade são muito mais interessantes do que o histórico. Né? Na questão do histórico, a forma que eu uso para pensar é sempre identificar correntes de ideias e o movimento das ideias no tempo. Né? E esse é o esquema. Opa. Não sei se dá para ler daí, acho que não, né? Dá. Esse é um esquema que, uma sinopse da evolução, pegando principalmente a oposição entre, são sempre 3 correntes, as correntes desenvolvimentistas ou a corrente desenvolvimentista com seus subgrupos, o liberalismo, ou o neoliberalismo agora, e o socialismo. E aqui eu vou usar, esse quadrinho está sobretudo referido à oposição entre o desenvolvimentismo e o liberalismo. Desenvolvimento econômico é crescimento com transformação estrutural, pode, se for inclusivo, ser benéfico para o social, pode, se for sustentável, ser bom para a natureza, mas precisa de umas classificaçõezinhas, senão você não consegue usar o termo desenvolvimento direito. O desenvolvimentismo foi uma ideologia de transição do modelo grande exportador para o modelo industrial e, mais tarde, viria a ser o que você quiser colocar adjetivando, um desenvolvimentismo com tais e tais características adicionais ao que se tinha no passado. O social desenvolvimentismo, por exemplo, que é uma corrente que se fala muito, é uma corrente desenvolvimentista que entende que o Estado é necessário para intervir nas órbitas econômica, social, ambiental, etc., e que dá destaque à questão social nessa construção. Muito bem, então, não vai dar para entrar, mas só para caracterizar,
De 30 a 80, você tem a industrialização com suporte do Estado como projeto. De 80 a 94, você tem o projeto é resistir à crise, né? Recessão e alta inflação e combater a alta inflação. E a partir do final dos anos 80, vai ser também um projeto de liberalização. De 94 a 2002, o projeto era a convenção do crescimento que havia lá atrás foi substituída pela convenção da estabilidade. Esse era o projeto, junto com levar adiante as reformas liberalizantes. 2003 a 2014 é um período em que, pelo menos na retórica, de crescimento, redistribuição de renda pelo mercado interno de consumo de massas, e também um período muito preocupado com a estabilidade de preços, de uma forma como muitos de nós aqui não concordamos. E, finalmente, qual é o projeto desse governo, desse desgoverno atual? É uma radicalidade neoliberal e uma administração da crise política que contém vários retrocessos. Se a gente puder caracterizar o projeto, esse é o projeto que está. Aí a gente teria que percorrer cada uma das dimensões, certo? A dimensão produtiva, industrialização, no primeiro período, deixa eu ir nas colunas. A dimensão macro, predomínio desse período de 30 a 80 é expansionista, é um período expansionista. O Castro usava a expressão, Marco Flávio, cadê você? Usava a expressão, você mencionou isso na mesa, a expressão convenção do crescimento. Na dimensão social, a gente tem entre uma omissão e uma contenção social trabalhista pela corrente vencedora na política, que foi aquela que se instalou em 64, mas com momentos conservadores anteriores, alguma coisa fugindo disso, no Juscelino, no Getúlio, no segundo Getúlio, alguma coisa na direita trabalhista, acho que foi do primeiro Getúlio. E na oposição, um embrião do social desenvolvimentismo, ainda com a ideia de redistribuição de renda e de terras, não incluía ali já a proteção social ainda. Isso é uma coisa que a Lina Lavinas tem observado com razão. A questão da proteção social está bastante ausente, mesmo nas correntes progressistas prévias a 1980. Depois, nos anos 80, a gente tem... os anos 80 são uma fase de transição em termos de participação do Estado na economia. E nos anos 90 já é uma fase mercadista, né? Liberal, neoliberal. Nos anos 80 houve uma heterodoxia na macroeconomia, por toda a questão da inflação comercial. Tivemos, um pouco na contramão da história mundial, uma constituinte progressista no plano social, que foi muito importante nos anos 80. Depois, 94, 2002, privatização, mercado, etc., na dimensão produtiva, controle da inflação pelo binômio câmbio-juros e por ortodoxia fiscal no segundo governo Fernando Henrique, escassa orientação social, as melhorias são muito por conta do controle da inflação, que não foi pequeno, e, finalmente, no período Lula, tentativas, talvez ineficazes, de apoio estatal à indústria, apoio à infraestrutura, controle da inflação pela relação câmbio-juros, da forma como o Fernando Henrique tinha feito, e alguma cautela fiscal até 2013. Na verdade, que não havia cautela fiscal, havia sim, havia muita arrecadação, isso permitia um gasto fiscal maior, mas houve uma razoável cautela fiscal. Tanto é que a relação dívida-PIB, ao contrário do que se diz por aí, caiu assim, de 60% para 33% do PIB. Se isso não é cautela fiscal, não sei o que é. Logo, muitas coisas que se dizem aí são aberrações. Na dimensão social, o aumento do salário mínimo, a formalização do mercado de trabalho, programas sociais, alguns menos bons do que a gente gostaria, vamos ouvir a próxima mesa depois. E, finalmente, o período atual é fim de radicalidade neoliberal, com todo tipo de ortodoxia e com um retrocesso enorme nas leis trabalhistas. Ainda bem que elas são só
só precisa de metade mais um dos votos, isso pode reverter. O mais complicado é a lei de teto. Né? Essa é bastante mais complicada. E na dimensão ambiental, a gente pode dizer que até os anos 90, uma razoável emissão, e houve alguns avanços, pelo menos na retórica, no Fernando Henrique e no Lula e Dilma, e agora, aparentemente, um retrocesso que a gente vê nos jornais. Muito bem, mas isso aqui só para dar o sabor disso que podia ser uma exposição de um curso, né? Mas é esse esqueminha para vocês verem como é que a gente pode trabalhar esse histórico desenvolvimento. É uma proposta de trabalho de um histórico desenvolvimentista, alguma dessas partes. Esses períodos eu trabalhei, outros menos. Muito bem, então vamos para o seguinte. Vamos para 3 esquemas para pensar os desafios da atualidade. O primeiro, digamos que a gente esteja pensando em como ajudar nas campanhas eleitorais do ano que vem das forças progressistas desse país. Tá? Então, eu teria 3 formas de organizar aqui pensar esse desafio. Só um segundinho para poder acompanhar. Primeiro, eu acho importante de ter uma referência. Eu vou usar aqui, trazer uma referência da social-democracia europeia clássica. No papel, coisa que foi feito, mas eu vou ousar trazer essa referência aqui. E perguntar por que não, dado que a transição ao socialismo não está na ordem do dia, por que não a gente não pode pensar nisso? Aliás, o PSDB usurpou a expressão e foi tudo menos social-democrata. E o PT foi sempre social-democrata e nunca reconheceu que era. Não pegava bem, devido ao passado de muitos dos líderes, reconhecer isso. Então, dizíamos todos que somos socialistas democráticos. Né? Mas, de fato, os projetos eram, na essência, social-democratas clássicos europeus. Claro, tupiniquinizado. Mas deu para entender. Bom, depois eu vou em busca de uma agenda de resistência ao retrocesso e ao retrocesso atual, e em seguida em busca de uma agenda positiva, além da resistência, o quê? Nós vamos só dizer que estamos fazendo isso, aquilo errado, ou vamos ter um projeto de transformação que precisa do combate também ao que está sendo feito errado. Mas não basta. Então, começando, esse aqui é o esqueminha que eu organizei com base na social-democracia clássica, com adição da questão da sustentabilidade ambiental que não havia na época. O que a gente tem? A gente tem 3 eixos básicos de atuação política, de participação do Estado na construção do desenvolvimento com igualdade, com menor desigualdade. Que são o Estado entrando na elevação da produtividade por investimento fixo, educação e inovação tecnológica, vírgula, com sustentabilidade ambiental. Isso tudo é um sonho, né? Nós estamos aqui tratando quase de uma utopia atualmente, mas é assim que estava colocado, fora a questão ambiental. O Estado entrou nessa esfera para valer na Europa, no Japão, algumas coisas nos Estados Unidos, na ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Segundo, a gente tem a proteção social, que é todo esse eixo aqui da direita. Acesso a bens e serviços públicos financiados por impostos progressivos ou contribuições, cobertura universal ou quase, previdência social pública e solidária, direito à assistência social. Está razoável isso, Lígia? Ótimo. Aqui minha autoridade aqui em matéria de proteção social é... E
Esse terceiro eixo é o eixo do emprego, do trabalho, da organização sindical, né, da demanda por pleno emprego para fortalecer o mercado de trabalho. E esses são os três grandes eixos que saíram lá da Segunda Guerra Mundial, formando uma visão de sindicatos fortes, com salários crescendo pelo menos de acordo com a produtividade, um mercado interno de consumo de massa e com proteção social. Eu acho que isso, Saturnino, a gente devia ter presente. Não é novidade. Não, eu costumo até fazer uma referência a isso. Eu acho que é uma referência, porque se a gente está de acordo com alguns princípios, outra maneira como conduz a macroeconomia. É uma boa discussão. Tem muitas variantes em termos da produção. Mas isso aqui são os princípios. Eu posso fazer Pode. Fazer uma parte eu acho, sabe, porque eu sou velho, eu sou desse tempo. E antes da guerra, a gente falava em progresso, não falava em desenvolvimento. E essa expressão desenvolvimento é uma expressão pós-guerra. E é o seguinte, a guerra determinou criou um fascínio pelo comunismo, pela nova promessa política mundial que era o sistema socialista, que tinha transformado um país de mujiques analfabetos, que era a Rússia, numa potência que derrotou a maior máquina de guerra que o mundo tinha visto até então lá em Stalingrado. E quem ganhou a guerra? Claro que os ocidentais tiveram um papel importante, a Inglaterra especialmente, na resistência quando esteve sozinho, mas os aliados invadiram a Normandia para que os soviéticos não chegassem até o Atlântico, eles iam chegar. Bom, então saiu aquele fascínio, partidos comunistas muito fortes na França, na Itália, a Alemanha, né, não sabia para que lado ir, e o capital resolveu reagir, e reagiu muito bem. E na Europa, social-democracia entrega os anéis para salvar os dedos. Na Ásia e na África, descolonização. O Império Britânico foi para o brejo, e os ingleses aguentaram. Perderam a Índia, o Egito, todo o Império Britânico. Foi a grande oferta do capital à Ásia e à África. E a América Latina, que estava um quintal, nunca foi problema dos Estados Unidos, mas os partidos comunistas começaram a crescer no Brasil. Na primeira eleição realizada no pós-guerra, no Rio de Janeiro, que era a caixa de ressonância política, o Partido Comunista fez a maior bancada. Elegeu um senador, se tivesse eleição de prefeito e governador, teria ganho. Então era preciso fazer alguma coisa na América Latina também. Aí criou-se essa ideia, o preenchimento do fosso entre os países ricos e os países médios, como era a América Latina, não a pobreza da área. E aí essa expressão virou desenvolvimento. Era desenvolvimento econômico só. O BNDES foi criado, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que desenvolvimento era um conceito exclusivamente econômico. Resposta do capital para satisfazer a América Latina com financiamentos que foram prometidos, depois não deram nada, mas enfim, eu acho que é importante retomar essa história, porque na raiz disso tudo está a guerra entre o capital e o social. Bom, vocês entenderam o que está acontecendo. Não, eu achei maravilhoso. Vocês entenderam o que ele acabou de dizer significa. Significa que era mais fácil fazer isso lá quando o capital estava ameaçado, né? Então, como é que a gente faz hoje? Está implícito, né? E talvez... depois que a União Soviética desmoronou, o muro de Berlim, acabou a social-democracia também na Europa. Acabou a vergonha, a ponto de um sujeito que é coesionador, harmonizador, que nem o Lula, né? A esquerda do PT acusa o PT de abafar a luta de classe, etc. E de ser derrubado dessa maneira, tá certo? Quer dizer, um coesionador.
né? E ele seria saudado como, né, um líder muito bem-vindo pelos Estados Unidos nos anos 60. Aliás, como o Obama o saudado. Eu me lembro. A revista Veja botou ele em capa, o retrato dele na capa. Eu me lembro disso. Exatamente. E nós desconfiávamos, nós que éramos socialistas, a gente desconfiava daquele negócio. Até que... Bom, mas isso também ajuda me ajuda a passar para vocês a importância de ter uma referência. A gente fica achando que nós estamos inventando tudo, tem uma referência aqui, que é uma forma de, digamos assim, tornar menos perverso o capitalismo nos marcos dele, digamos assim, dado que não dá para fazer a transição para o outro lado. Então, eu apresento então isso aqui como uma forma que eu acho que convida a reflexão e pode, digamos assim, minimizar diferenças nas forças progressistas e ampliar, né, as convergências. Aliás, a gente está precisando disso, né? Muito. Eu vou, ao invés de ir adiante digamos assim, que tem a agenda negativa, agenda de resistência e a agenda positiva. Eu vou começar com a agenda positiva de uma maneira que vai talvez ser curiosa para vocês. Existe uma certa reprodução disso em documentos que o Ministério do Planejamento publicou no governo Dilma. Vocês podem buscar lá que está. Tem um nível social, o primeiro. Enfim, não poderia ser melhor escrito, mas está lá o nível a ideia da proteção social, da participação social. Depois tem praticada uma macroeconomia, um financiamento do desenvolvimento, que é um pouco aquela esfera da estabilidade com crescimento e melhoria distributiva. E embaixo estão as coisas que têm a ver com a produção, né? Vocês lembram? Eram 3, né? Era o social, o macro de trabalho e o produtivo, e aqui estão as propostas, assim, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. O documento, na verdade, uma coisa próxima a isso está já nos documentos de campanha do Lula de 2002 e no Programa Plurianual 2004-2007. Eu tive alguma participação nessas coisas aí, por isso que eu me lembro bem. Então, o que tem nessas... Aqui embaixo, o que está escrito? Dar curso e velocidade, por via de investimento, às 3 frentes de expansão em ação na economia. E potenciar as frentes de expansão. Dar curso e velocidade, aqui 3 frentes de expansão. Atividades intensivas em recursos. Isso aqui é investimento. Investimento, viu, Flávio? Investimento, Flávio. Investimentos em atividades intensivas em recursos naturais. Não são um castigo de Deus, sabendo que tem uma boa governança, você pode usar bem. Infraestrutura econômica e social, investimento nisso, e investimento puxado por produção e consumo de massa, que é a ligação que o Pedro Rossi fez referência hoje de manhã, a relação de um aumento de salário e produtividade com a comunidade. Dando demanda, estimulando dessa forma o investimento. O investimento é, em grande medida, induzido pela expressão de demanda. Bom, o problema é que, naquele momento que estava escrevendo isso, estava faltando uma quarta expansão, que eram os encadeamentos com a indústria e com a inovação. Estava faltando isso. Essas 3 frentes de expansão estavam em ação. Estavam desacelerando, mas estavam em ação. Mas estava faltando isso. E estava faltando também um bom encadeamento com a inovação. Então essa era a proposta. Eu pergunto a vocês, as coisas começaram a dar errado. A gente precisa jogar essa reflexão fora? Isso aqui é uma reflexão que continua servindo, a meu ver, para se pensar num modelo de desenvolvimento econômico, inclusivo, ambientalmente sustentável, etc, etc. Campolino vai falar um pouquinho melhor sobre essa noção de desenvolvimentismo logo adiante. Você tem que sempre botar vários adjetivos, porque senão parece que você só quer
fazer a transformação produtiva, e não se trata só disso. Muito bem. Agora, só houve realizações nessas... Não. Houve realizações e houve muitos erros e insuficiências. Hoje mesmo, de manhã, a Lígia estava mencionando que, como percentagem do PIB, o volume de gasto em saúde, federal, em saúde, tinha caído. Não tem... Mas você não... Ainda está na hora de você fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que se montou, que isso é um grande avanço em relação à reflexão prévia sobre desenvolvimento, inclusive pela parte social. Aqui, modéstia à parte, que eu tive participação nisso, a questão da frente de expansão é muito importante, porque lá na época da industrialização, a frente de expansão estava ali dada, e se tratava de governar as transformações que estavam em curso, para dar racionalidade, eficiência a isso. Pois é, então não estava se construindo um planejamento em cima do nada. Então, eu fiz questão de dizer, também não está se construindo um planejamento em cima do nada. Existem frentes de expansão que não são uma invenção da cabeça de ninguém. Os dados mostram que essas frentes estão ativas. Só que elas estão com problemas, etc., e estão com os encadeamentos errados. Mas elas existem. E isso continua válido. Se for para fazer um projeto de transformação nos marcos do capitalismo, eu não sei o que vai se inventar muito fora disso. Vai se detalhar um monte de coisa. O que é mais importante na infraestrutura, se o BNDES tem que financiar a infraestrutura social também, como, etc. É verdade. Mas isso aqui é uma base. Então essa é a proposta que eu faço de uma reflexão para uma agenda positiva. E aí vem, talvez a mais complicada, porque evidentemente se vão perguntar, não tinha que virar o poder político para isso. É uma ótima pergunta. Tem que começar ganhando a eleição. E aqui então são os temas em disputa na sociedade brasileira, que é um outro esquema também para facilitar a reflexão. Fiz uma listinha aqui da temática em disputa e como é que se dá um embate entre o campo conservador, neoliberal, ou simplesmente conservador, ponto, e o campo progressista, que eu diria que é social-desenvolvimentista no fato de que ele atualmente se constrói também com a ideia de inclusão social. Coisa que tinha no desenvolvimentismo vitorioso do governo militar, isso estava ausente. Estava presente nas palavras do então deputado senador Saturnino Braga no Senado dos anos 70, da Conceição, né, do Furtado. Na reflexão dele estava presente, nas proposições de transformação da época, estava presente o crescimento da redistribuição de renda, mas era no combate, era na resistência à ditadura. Tínhamos que substituir a ditadura por governos eleitos, onde a população pudesse pressionar os governos na direção de um desenvolvimento inclusivo. Não era isso? As forças progressistas desse país saíram às ruas, enfim, lutando pelas liberdades, pela democracia, mas com uma pauta, pelo menos, socioeconômica desse tipo na cabeça. Era isso, Lígia? Bom, agora nós estamos diante de uma situação em que a questão social foi colocada em pauta, né, e agora foi, como muito bem disse hoje de manhã a Carmen, ela foi substituída pela questão da corrupção. Como se o problema todo brasileiro fosse a questão da corrupção, não que não exista, que não tem que ser resolvido, combatido, etc. Mas é como se o social não existisse. O social é culpa de uma entidade chamada corrupção. Então a gente tem que resgatar isso, evidentemente, daqui para frente. E o embate eu fiz aqui um esqueminha que tem 12 linhas, por aí, 14 linhas. Então não vou conseguir ir uma por uma. Quem está marcando o tempo? Não tem ninguém marcando o tempo? Beleza. Eu devia estar marcando, mas não estou não. Agora eu vou marcar. Bom, então, nas políticas sociais, o pessoal conservador, no limite, faz focalização. No limite. E
enfatiza a importância da privatização, que é melhor fazer educação com o setor privado com o setor público, como se fosse viável isso. E no outro campo, as políticas universais, localidade, gratuidade e o estado de bem-estar social. Na reforma tributária, congelamento do valor real, tem ali uma reforma tributária que a gente teme não ser progressista, redistributivista, e do nosso lado, a ênfase na tributação progressiva. Essa é uma pauta da resistência, né? Certo? Todas essas questões estão levantadas, estavam algumas delas adormecidas, estão todas levantadas, né? A reforma da Previdência é emergencial com finalidades fiscais, felizmente acho que não vai dar certo, e do nosso lado elas são graduais, você sempre tem que fazer reforma da Previdência, as pessoas envelhecem, a população envelhece, não está fora de questão, mas tem as salvaguardas dos direitos adquiridos e também deveriam ser feitos para a proteção social, ser feita a reforma da Previdência. Sindicatos e salários, preferencialmente fracos os sindicatos no campo conservador e fortes com política ativa de salário mínimo no campo progressista. A política macroeconômica, uma preferência por ortodoxia, autonomia do Banco Central, a defesa da globalização financeira, etc. Uma recessão disciplinadora do mercado de trabalho. E na outra banda, com variações, com preferência por ortodoxia e com variações no que diz respeito a cuidados fiscais, também atitudes variadas em relação ao controle dos fluxos externos de capitais, não é todo desenvolvimentista, não é todo heterodoxo que pensa igual. No modelo de desenvolvimento econômico, a ênfase na alocação de recursos pelo mercado, com exceções, e na banda progressista. Não, esqueci de mudar aí. Na banda progressista, social desenvolvimentista, crescimento com proteção social, redistribuição de renda, impulsionado pelas frentes de expansão dos investimentos, consumo de massa, infraestrutura e recursos naturais, e potenciados por encadeamentos industriais e inovação. Ou seja, potenciados por uma reindustrialização que tem que ser radical, porque na era chinesa e na era da revolução tecnológica acelerada, norte-americana, europeia e asiática, se você não é radical na reindustrialização, você não vai reindustrializar. Então, essa é uma agenda que está ainda para ser preenchida. Um modelo exportador, sim, pró-Estados Unidos e União Europeia, revisão do Mercosul, e, do outro lado, uma orientação pelo mercado interno, mas, obviamente, com esforço exportador, mesmo porque não dá para crescer sem ampliar sua capacidade de importar. Isso é uma velha, eu passei 20 anos na CEPAL e aprendi, tive que aprender isso. Né? Você não consegue manter o seu crescimento a médio e longo prazo se você tiver restrição externa. Para você deixar de ter restrição externa, você precisa produzir internamente aquilo que você está importando. E ter mais capacidade de exportar. Então, são as duas coisas. Você tem que ser capaz de produzir internamente aquilo que está ampliando a sua demanda, internamente, e tem que ser capaz de produzir internamente melhor, diversificar a sua pauta de produção para exportar. Isso é muito necessário. A industrialização não é só necessária, a reindustrialização não é só necessária do ponto de vista do progresso técnico, de através do progresso técnico permitir uma aceleração do crescimento, retorno de crescimento de escala, etc., mas também, talvez, sobretudo no nosso caso, pela questão das divisas, dos dólares que a gente consegue ao reindustrializar. Porque senão você fica prisioneiro de uma capacidade de crescer muito restrita. Políticas industriais, preferência por parcerias público-privadas, etc. Fomenta o investimento em geral, especialmente em infraestrutura e indústria, políticas industriais de ciência e tecnologia horizontais e verticais. Privatização, sim, tá aí, né? Aparece um monte de neoliberal nessa hora, né? O pessoal que quer vender, quer participar de negociadas de privatização, vira neoliberal, né? Porque tem que baratear a empresa que está tentando comprar e tem que desmoralizar para poder comprar barato. E aí tem um monte de neoliberais. Aparelheiros não são convictos. Aliás, eu prefiro os convictos.
Pelo menos eles acreditam mesmo que o mercado resolve tudo. Esses outros, nossa, esse cara vendeu neoliberal, o que ele está vendendo? Está em que campanha de venda, em que financeira ou em que organização? E nós, enfim, é um não para isso aqui, porque essas instituições que não foram privatizadas, essas empresas, instituições que não foram privatizadas, ainda são alicerces importantes para um crescimento virtuoso. Todos cumprem funções importantes, a Petrobras, o BNDES, etc. Capital estrangeiro, sim, com ampla abertura em todos os setores. Não vou dizer não da nossa banda, porque não vejo nenhuma campanha contra as empresas multinacionais no Brasil, mas há certas cautelas em relação a certas áreas. E, finalmente, só pontos de interrogação, que não são propriamente a minha área, tem toda uma disputa em termos de desenvolvimento regional, territorial, sustentabilidade ambiental, democracia. Então tem esses outros temas fundamentais, o regional, territorial, da sustentabilidade, também tem uma disputa aí, eu sou a pessoa mais apropriada falando isso. E na democracia eu vou invocar de novo aqui o Saturnino para falar disso aqui. E na parte de cultura, bom, nessas alturas você também pode falar, nós estamos recebendo um retrocesso ideológico gigantesco neste país aqui, dotar as forças ocultas mais estranhas, né? E tem um retrocesso ideológico, e é outro campo de batalha, de luta, de disputa importante na sociedade brasileira atual. Enfim, com esses esqueminhas, eu basicamente quis dizer que nós temos uma agenda, a gente pode se inspirar na social-democracia clássica, temos uma agenda de resistência, uma agenda, digamos, negativa, negando o retrocesso que estão impondo a gente. Temos também que construir uma agenda positiva. Eu estou sugerindo que aquela fórmula das frentes de expansão, etc., ela é rica em termos da proposição de uma transformação nos próximos 20, 30 anos. Certo? É isso. Obrigado. Bom, daqui mesmo, só preciso uma palavra. Muito boa tarde. Agradecer inicialmente o convite do senhor Celso Furtado, na figura do senador, presidente Roberto Saturnino, mas também ao Pedro César Dutra Fonseca, Que foi quem organizou isso. que foi quem organizou, e ele é que pensou que o trabalho que eu estou fazendo se inseriria bem nessa mesa. E o que eu vou fazer hoje é exatamente apresentar esse trabalho. Você podia me passar o título é esse, e falar um pouco das origens dele. Eu me inspirei nesse trabalho em dois outros, um deles feito pela Maria de Lourdes Molo, a Lurdinha, para quem já tem bastante familiaridade, é uma professora da UNB, e o próprio Pedro César Dutra Fonseca, e especialmente num trabalho único da Lurdinha, de 2015, que ela fez. Ela é uma das professoras de, não sei como chamar, a KB tem patronos, né? E ela é uma patronessa, não sei quantos são, sei que o Deluz também é, né? Ela é uma dessas referências. E acho que no encontro da KB, que foi realizado em Uberlândia, salvo engano, também em 2015, né? Ela foi homenageada, e nessa homenagem ela desenvolveu uma ideia em função da característica particular dela de se considerar marxista e ter alguma afinidade com o pensamento keynesiano. Então, em função disso, a apresentação daquele momento dela foi
falar da compatibilidade entre o pensamento, não é o pensamento marxista, o João está aqui, senão eu vou cometer heresias, né? É falar da apreensão do Marx a respeito do capitalismo. Há aspectos que podem ser aproximados a essa mesma apreensão feita pelo Keynes, né? E, então esses dois trabalhos eu usei como referência, achei muito inspirador aquilo e quis trazer alguns outros elementos, porque eu trabalho com... eu sou professor há muitos anos da disciplina DSE, nos cursos de Relações Internacionais e Economia, e tenho já aí há 15 anos, mais ou menos, venho trabalhando com a teoria marxista da dependência. Então quis aproximar essas coisas e produzir esse trabalho, que foi, eu passei, poucas pessoas tiveram acesso até o momento. O Pedro César e a Maria de Lourdes Molo fizeram comentários preliminares, né? E depois os pareceristas da revista. Esse artigo vai sair agora em dezembro, né, na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, que eu presidi por 2 períodos, né, até 2016, tá? Muito bem, eu espero que vocês já tenham lido aí o resumo do trabalho e vou entrar para a questão mesmo que procurei organizar aqui a apresentação. Fazer as duas como... Então comecei a apresentação, pensei em fazer, mas agora com a presença da bibliografia falante presente, né, que é o Ricardo, aí eu acho que a gente pode passar por isso bastante mais rápido, né? Então os conceitos fundamentais que vão nos orientar, concepção, estão uma parte dessa referência é feita pelo Ricardo. Ele vocês todos sabem, mas eu prezo muito essa característica dele, um estudioso do pensamento econômico brasileiro. Acho que é uma das referências principais, para mim é a que eu mais utilizo. E um próprio texto do Ricardo Biochovic, o Pedro César Dutra Fonseca, que aqui está como Fonseca, de 2004. Ambos têm um entendimento aproximado, vocês veem aí, do desenvolvimentismo como, no caso do Ricardo, ideologia da transformação social, no caso do Pedro César, projeto econômico voltado para a industrialização. Aliás, aqui o Ricardo, na exposição de hoje, fez bastante ênfase à industrialização. Portanto, tem muita proximidade e compatibilidade. O período histórico é o que o Furtado chama, no livro Economia Latino-Americana, de segunda fase da industrialização da América Latina, né? Ele caracteriza a primeira fase. Se a gente fosse estabelecer parâmetros com o Brasil ali na República Velha, né, um pouco mais ali para alcançar os anos 70 do século XIX, e o Furtado caracteriza esse período até os anos 50, né, como período de industrialização, né? E chama isso de período de industrialização por substituição de importações. Naquilo que eu trabalho, né, na delimitação que eu faço, esse período pode ser aproximado ao período de transição ao capitalismo. Não necessariamente em todos os países com essas datas. Se quiser que eu você fala, tá? Uhum. Mas... especialmente que a gente está discutindo o desenvolvimento brasileiro, é essa referência de transição. Eu me doutorei na Unicamp e a referência aqui é o João Manuel Cardoso de Mello, tem uma delimitação do período de transição capitalista. Então me parece, para sintetizar, que o desenvolvimentismo ele está relacionado a esse processo, tá? Depois o Ricardo, se quiser, ele fala, mas a transformação social que é típica do desenvolvimentismo histórico é a transformação social de transição ao capitalismo. Tá? Então ela tem um conteúdo mais forte do que aquele que a gente tem na fase contemporânea.
A fase contemporânea, eu estou fazendo um salto proposital, porque o Ricardo, ele tem, como ele tem múltiplos trabalhos, e o mais recente deles, com grande repercussão, é uma introdução, pelo menos para mim que ensino DSE, é uma introdução que ele fez a uma coletânea que marca 50 anos do pensamento da CEPAL. Se fez uma introdução e lá ele construiu um quadro histórico, né, a respeito do pensamento da CEPAL, parecido com esse que ele fez aqui, porém pegando as etapas da América Latina como um todo. Então estou considerando, estou passando por cima de parte daquelas etapas, por entender, pelo menos no caso do Brasil, que os anos 70 e 80 são uma espécie de interregno. O Richman mesmo entende que essas duas décadas são décadas em que os temas principais não são temas típicos do desenvolvimento. Então, por isso, eu vou me centrar nos anos 2000, que são anos importantes na região, a começar pelo período, os chamados governos progressistas na região. Eles são delimitados pela ascensão do Chávez na Venezuela em 99. Então, ali, iniciando em 99 e pegando um período que vai aí se interromper, justo como acontece no Brasil, os governos vão se esgotando, né? Embora a gente ainda tenha na Bolívia e no Equador alguma referência, né? A Venezuela passa por crise e tal, muitos entendem que essa fase de governos progressistas foi superada. Mas o desenvolvimentismo que se apresentou nesse período, ele está marcado de uma forma muito diferente daquela forma histórica, tá? Ele não tem características que o desenvolvimentismo clássico tinha, originário, e por isso, na América Latina em geral, né, ele é tratado como neodesenvolvimentismo, tá? Sendo que, na maior parte dos países e na literatura do campo crítico sobre esse tema, não há nuances como existe no caso brasileiro. A princípio, a perspectiva neodesenvolvimentista ela é uma só, né? Ela tem uma certa característica de ser homogênea, né? Então, pegando os pontos que estão no slide a respeito desse desenvolvimentismo, teríamos o desenvolvimentismo contemporâneo, tem característica diversa do originário, concentrando-se em políticas de aceleração do crescimento. 2. Há uma ênfase em dimensões sociais que variam em diferentes países e formações sociais. No Brasil pode se localizar pelo menos duas vertentes, né, que são a novo desenvolvimentista e a social desenvolvimentista, embora com variações. Aí estou dando exemplo, né? Você tem o desenvolvimentismo social, que eu penso é o desenvolvimentismo adotado pelos governos Lula e Dilma, em que há a primazia da estabilidade. Isso me parece uma característica muito importante, diferente daquela que o Ricardo está aqui tentando explorar. A transformação ela está submetida nessa vertente à estabilidade econômica, tá? Ponto ideológico comum é que se inscreve o desenvolvimentismo nos marcos do capitalismo, sem maiores preocupações críticas, de modo que o sentido da transformação social é limitado, concentrando-se na política macroeconômica, política de rendas, política social focalizada e Bolsa Família. Eu até vi que o Ricardo apresentou e incluiu a política universal como parte dessas ações neodesenvolvimentistas, mas eu, da minha parte, entendo que essa ênfase não aconteceu nesse período, foi mais a política de compensação social, né, de perdas. E agora o negócio ferrou, porque aqui, ó, eu tenho que voltar para... Estou usando o celular aqui, ó. Você quer virar de Não. costas?
Sabe que já não está conseguindo ler Fica no nada lugar aqui do na Ricardo, tela. fica no lugar do Ricardo, que aí você consegue ter um ângulo. Vamos ver se o fio alcança aqui, aí fica aqui ao lado do João. Isso. Vem pra ficar com a gente, né? Com essa nossa fileira aqui. Ó. Tá, desculpa. Tô brincando. Não, agora eu posso pegar. Obrigado. Desculpa. Então, além desses aspectos, eu peguei uma referência do Bresser que um pouco marca para mim o que é essa concepção. O Bresser, num livro que ele escreveu para atualizar a leitura que ele tem histórica, que vai até o governo Lula, esqueci o título desse livro, 2003, o tema errado ali. Ele sugere que o processo de desenvolvimento, uma vez completada a transição, passa a ser automático e autônomo, embora resultando em transformação social, né? Nesse sentido, a transformação social do desenvolvimentismo contemporâneo, ou neodesenvolvimentismo, é decorrente apenas da dinâmica econômica sujeita a flutuações. Então, para o Bresser, e aí temos várias pessoas aqui que trabalham com esse conceito, podem falar, importa a política macroeconômica, tá? Porque a dinâmica econômica, uma vez completada a transição, você não tem muito como alterar, tá? Não sei se é justa essa referência, mas ela está no início desse livro, por isso que eu resolvi usar. No debate brasileiro, né, o neodesenvolvimentismo não parece apresentar, ao contrário, o debate brasileiro, ele apresenta nuances que, eu estou repetindo aquilo que eu falei, estava de costas, né? É que o neodesenvolvimentismo no Brasil apresenta variações, tá? A Maria de Lourdes Molo, ela vai se referir às posições que podem ser encontradas no debate brasileiro sobre desenvolvimento em 3 vertentes que o Ricardo já um pouco identificou. A primeira posição é a neoliberal, a segunda posição é a desenvolvimentista e a terceira é a posição que, ao invés de chamar de esquerda, é a posição que aqui está sendo chamada de marxista, tá? O artigo da Maria de Lourdes pega essas posições e constrói um argumento para se chegar a uma quarta posição que ela está chamando de desenvolvimentismo marxista. Então essa quarta posição, ela está explicada ali, ó. O artigo de Molo explora essas posições, as anteriores, ao final sustenta que poderia ser caracterizado como uma quarta posição na polarização apresentada acima, na qual o desenvolvimentismo assumiria necessariamente ações transformadoras, sobretudo aquelas que permitissem representação política e espaço de ação aos menos favorecidos e cooperação ao invés de concorrência. Significa enfrentar 2 elementos basilares do capitalismo, que são as relações mercantis, particularmente a mercantilização do trabalho, e a democracia representativa. Ela vai chamar essa posição, sustentada em transformações mais profundas, de desenvolvimentismo marxista. Eu considero essa quarta inovação uma importante inovação no debate. Minha hipótese é que se encontram no escopo do desenvolvimentismo proposições de políticas que podem ser consideradas de transformação social estrutural. Nesse sentido, a diferença da crítica recorrente dos marxistas, da perspectiva marxista ao neodesenvolvimentismo, ele não se constitui numa ideologia homogênea, admitindo variações no plano das proposições de políticas de desenvolvimento e, eventualmente, admitindo mudanças estruturais. Então, o que eu faço, a circunscrição ao campo desenvolvimentista, é dada pela imposição do dinamismo, porém o conteúdo da ideia de transformação social é bem distinto, nesse caso, em comparação aos anteriores.
Então, um pouco que o Ricardo, não sei se eu poderia considerar que estamos próximos em relação a isso, a essa ideia, o que ele veio apresentando é que ele sente, veja se não estou colocando palavras na tua boca, insatisfeito com o curso das propostas de transformação social que estão presentes no debate contemporâneo. Ele foi buscar referência na social-democracia para trazer os elementos centrais. Então aqui isso está sendo feito da mesma forma, porém num nível de abstração mais elevado, em que se procura tratar de elementos que são característicos do capitalismo. Eu não sei se vocês sabem que a Sociedade Brasileira de Economia Política, ela tem como presidente de honra o Paul Singer. Paul Singer está muito doente, está sendo feito um filme sobre a vida do Paul Singer, tá? E eu organizei uma coletânea que tem um artigo do Paul Singer falando sobre isso numa outra perspectiva. Ele diz que ele desacredita da ideia de uma superação do capitalismo pela forma tradicional, tá? Ele estava convicto, e não sei porque perdi o contato com ele, que as experiências de economia solidária poderiam ser importantes o suficiente, porque ele estava imaginando que a exclusão social se ampliasse, né, no desenvolvimento contemporâneo, por conta da força do neoliberalismo. Então ele entendia que essas mudanças que aconteceriam na margem da sociedade capitalista teriam vigor para atuar nas questões que são o coração do funcionamento capitalista, tá? Então, sintetizando a ideia geral, porque isso é inteiramente convergente com a preocupação de fazer proposições de políticas mais específicas, eu estou apresentando uma pontuação, porque eu sabia que teria pouco tempo para apresentar essas ideias, tá? Então, sintetizando, desenvolvimentismo é uma ideologia e uma estratégia de desenvolvimento característicos da América Latina, engendradas pelas circunstâncias em que se deu a transição ao capitalismo na região e o seu desenvolvimento posterior. O desenvolvimentismo sustenta numa ação intervencionista do Estado para além daquelas condições que são padrão no capitalismo do centro, incluindo, não raro, responsabilidades produtivas. O desenvolvimentismo não tem caráter intrínseco transformador da sociedade capitalista na sua essência, porém, em determinadas circunstâncias políticas, pode abrir espaço para a transformação do desenvolvimento regulado pelo mercado, considerando, sobretudo, a especificidade das economias latino-americanas de concentração da riqueza, desigualdade e exclusão social. O desenvolvimentismo transformador, eu prefiro essa denominação para não agredir, por exemplo, a visão marxista, que eu acho que ela não se aproxima politicamente de qualquer vertente desenvolvimentista. Ela é o tempo todo anticapitalista e ela propõe uma outra forma de se pensar o futuro. Então eu chamaria de o desenvolvimentismo transformador mantém-se nos parâmetros do capitalismo, embora exija, no mínimo, mitigação de alguns elementos estruturais do desenvolvimento capitalista latino-americano. De acordo com a Lurdinha, os elementos centrais são espaços crescentes para formas de cooperação produtiva e mecanismos de participação popular nos processos decisórios nas esferas do Estado. Você sabe, na Constituição Brasileira de 88, há uma previsão desses canais de escuta que foram ensaiados em 2013 pelo governo Dilma e foram refutados pelo pensamento dominante como formas espúrias de consulta popular. Contudo, o desenvolvimento capitalista na periferia, na fase atual, ampliou os mecanismos estruturais de subordinação e independência. Constituem-se padrões de políticas de desenvolvimento que são disseminadas como padrões intrínsecos sobre os quais as sociedades nacionais não têm graus de liberdade de alterar. Nessas condições,
o desenvolvimentismo transformador constitui-se apenas numa possibilidade, uma utopia a nos orientar na ação política de conjuntura, centrando esforço na superação dos elementos que seriam nodais ao sistema social: relações mercantis, financiarização, regulação social, representação política e processos decisórios. O que eu estou propondo aqui nesse artigo é que a ação política, eu não vou usar nossa, né, mas eu estou propondo para aqueles que são, que comungam de algumas ideias como essas que eu estou apresentando, estou propondo que a ação política ela não seja de aceitar o terreno do debate sobre o desenvolvimento, mas sim construir um outro campo em que as ações estruturais sejam propostas, mesmo que elas não tenham viabilidade na conjuntura. É porque eu acho que essas proposições mais de fundo, elas definem uma visão de mundo que é muito importante firmar, mesmo que seja nos parâmetros do capitalismo. Muito obrigado, é isso. Bom, eu vou começar a falar, primeiro cumprimentando a todos, dizer que para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui, participando desse evento organizado pelo Centro Celso Furtado, em conjunto com o CEDEPLAR, presidido aqui pelo Sr. Domingos Braga, valoroso economista, engenheiro, militante da causa do desenvolvimento, né? E nesse centro que tem uma importância, como todos sabemos, fundamental na vida política brasileira contemporânea, mais do que nunca, né? Falar das questões que Celso Furtado trabalhou ao longo da sua vida é resistir a um momento extremamente complicado da vida nacional. Então, estou satisfeito, honrado com o convite e vou tentar falar um pouco de uma perspectiva um pouco diferente, em parte do que tanto o meu grande amigo Ricardo quanto o meu amigo Niemeyer falaram aqui antes. Pensando no que o Ricardo falou, eu imagino que o que eu vou fazer aqui é um pouco daquelas interrogações que ele deixou lá no quadro. Eu vou tentar preencher aquelas interrogações com as minhas próprias interrogações, já que eu não tenho muitas certezas em relação ao que eu vou dizer aqui, senão que eu acho que o debate tem que ser travado e vou tentar fazer. Ou seja, a ênfase que eu gostaria de dar à questão do desenvolvimento não vai recair sobre crescimento. Acho que se tem uma palavra fundamental para pensar em desenvolvimento é transformação estrutural, distribuição, porque essas questões de transformação estrutural e distribuição levam em conta uma questão fundamental, que é a questão da sustentabilidade, né? Subjacente a esse tema do desenvolvimento contemporaneamente. Por acaso, esse seminário aqui, organizado pelo Centro Celso Furtado, junto com o CEDEPLAR, com o Marco Flávio, etc., ocorre no momento em que essa semana aqui, nesse auditório, nesses auditórios da faculdade, está ocorrendo um seminário sobre o desenvolvimento da Amazônia, sobre a perspectiva da pesquisa acadêmica da Amazônia, sobre o desenvolvimento da Amazônia, onde a questão da sustentabilidade, obviamente, central. Os meus amigos amazônicos, Chiquito está aqui, Milo, outros que estão participando desse seminário. E nós temos aqui, na verdade, a oportunidade, ainda que nesse momento não seja possível isso, de necessidade de travar um debate fundamental a respeito do que significa desenvolvimento. Quando se fala de desenvolvimento desses, por exemplo, na Amazônia, o que nós estamos falando aqui? Do ponto de vista territorial, a Amazônia Legal brasileira corresponde a 60% do território do Brasil. E além dessa dimensão territorial expressiva, de uma diversidade de formas, de modos específicos de organização da produção, do consumo, de apropriação da natureza, de centenas de comunidades
chamados tradicionais, que vivem da floresta, na floresta, que reproduzem a sua vida de forma ampliada, mantendo a floresta intacta, a floresta viva, dando um exemplo fundamental da possibilidade de desenvolvimento com sustentabilidade. Então, a questão do desenvolvimento contemporaneamente não pode, sob pena de não ser desenvolvimento, ou ser alguma forma de desenvolvimento que seria destrutivo, e levar em conta esses aspectos. E não só a questão ambiental é fundamental, como a questão cultural. Existem hoje na Amazônia qualquer coisa como 180 línguas diferentes faladas por índios, população indígena que cresce, né? Porque há várias razões para o crescimento da população indígena. Primeiro, não há um censo, não se sabe quantos índios existem no Brasil. Né? Não existe um censo indígena, mas de qualquer maneira a população indígena cresce. E eles continuam querendo continuar sendo índios. Né? Os índios não querem ser pobres. Eles querem continuar mantendo as suas formas tradicionais de vida, a sua língua, a sua cultura. O que significa que precisa manter terra. E terras que não se medem a partir do critério de hectares, mas terras que têm a ver com o costume, com a tradição daqueles povos. Então, o desenvolvimento da Amazônia, eu vou usar essa expressão, desenvolvimento, pressupõe um decidido não à exploração capitalista da Amazônia, à propriedade privada, aos grandes projetos. Então, falar de desenvolvimento necessariamente para um país como o Brasil significa pensar alternativas radicalmente diferentes de produção, de distribuição, de consumo. Então, é em torno disso que eu queria falar aqui. E eu queria falar um pouco sobre 4 impasses históricos da sociedade brasileira. Se nós tomarmos no Brasil, digamos, os últimos 150 anos, o Celso Furtado insistia muito nisso, o Brasil é um país que se modernizou bastante, né, ao longo do século XIX para cá. Se modernizou, se industrializou, se urbanizou, é um país extremamente urbanizado, com uma indústria poderosa, diversificada, né, com uma modernização cultural muito significativa, com um sistema universitário de pós-graduação, de pesquisa. Enfim, o Brasil é hoje um país claramente no nível intermediário de desenvolvimento científico, é um 13º país do mundo a mais produzir artigos científicos, tem uma posição relevante nesse campo da produção do conhecimento. Isso não significa dizer que esse conhecimento se traduza em tecnologia, esse é outro problema, tem uma clara quebra aí entre produção de conhecimento e transformação desse conhecimento em tecnologia, em produção material. Mas por tudo isso nós estamos falando de um país que é moderno, que é industrializado, etc. Mas contrariando quase que toda a experiência mundial nesse caso, todos os países historicamente que se urbanizavam, se industrializavam, se modernizavam, em geral ficavam ricos, ficavam prósperos. O Brasil é um caso complexo de país urbano, moderno, industrial e pobre. Que mantém estruturas de pobreza, de iniquidades, de desigualdades, de concentração de renda, que são típicos daquilo que se chamava antigamente de subdesenvolvimento, de dependência. Seu caráter periférico não foi alterado radicalmente. Então nós estamos falando do quê? De uma realidade, de um país que cresceu. Se nós tomarmos o século XX, de 1900 até 1980, o Brasil só não cresceu mais do que o Japão nesse período, entre as economias capitalistas. Só o Japão cresceu mais que o Brasil. Então, um país que tem uma história, um histórico de crescimento econômico bastante significativo, de modernização e de industrialização e tudo mais, e que não se tornou desenvolvido. Por quê? O que nos limita? O que nos incapacita de transitar para estágios superiores de qualidade de vida, de cidadania plena? Por que nós mantemos uma considerável parte da população brasileira na subcidadania? O que explica esse atavismo
de concentração, de exclusão, de marginalização. Eu digo, existem impasses sociais no Brasil. E eu quero trabalhar isso em chamando a atenção para 4 coisas. A primeira é a questão da abolição da escravidão. A abolição, sabemos todos, deu-se em 1888, procrastinada, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E a abolição da escravidão no Brasil não significou, de fato, uma emancipação plena do ex-escravo. Por quê? Porque esse ex-escravo não se garantiram a eles direitos básicos, direitos de cidadania. Um pensador importante do movimento abolicionista, Joaquim Nabuco, por exemplo, propunha como algo fundamental para viabilizar efetivamente a abolição, que era a reforma agrária. Joaquim Nabuco, um homem conservador lá do Nordeste, açucareiro, ele dizia: a abolição sem reforma agrária será um processo pelas metades, será incompleta. E foi isso que aconteceu, e é isso que existe até hoje. Existe uma interdição social, uma forma de apartheid social, às vezes mais, às vezes menos explícita, que se expressa nos níveis de pobreza que repercutem sobretudo sobre a população negra, de marginalidade, de criminalidade. Quem são os presos? Quem está preso no Brasil? Quem que é preso no Brasil? Quem que vive nas condições mais precárias do país? São manifestações dessa abolição incompleta, que continua até hoje, que é ressignificada a cada ciclo histórico. O segundo problema, a segunda questão fundamental brasileira, o modernismo. O Brasil foi um país que rapidamente, assim como outros países da América Latina, saíram na frente, na vanguarda da modernização cultural, artística. Se nós tomarmos um movimento como o muralismo mexicano, a força expressiva daquelas imagens, aquele brutalismo que explode nas paredes, nos muros, né? A verdade de uma revolução, de um povo indígena, de um povo que faz naquele movimento uma síntese cultural fantástica. E depois todo o que se chamou recentemente de realismo mágico, ou do mágico real, como dizia Alejo Carpentier, essa literatura que é das mais ricas do século XX, se não a mais rica. Se nós tomarmos o Brasil, expressões dessa radicalidade modernista, como um autor como Guimarães Rosa, como Oswald de Andrade, a ideia de antropofagia, essa ideia de tomar o que vem de fora e ressignificar isso, dar isso um sentido transformador, emancipador. Então nós temos o modernismo brasileiro com um enorme potencial de ser uma cultura emancipatória. E, no entanto, o modernismo se estiolou, né? Ele não conseguiu ultrapassar os limites de uma certa camada social. Acabou se transformando num projeto estético e puramente estético, quando ele era mais do que isso. Quando ele tinha um papel educativo, um papel formador, um papel de paideia, de uma nova civilização que nascia dos trópicos, forte, potente. Qual que é a terceira ideia fundamental do Brasil? O desenvolvimento. Se o primeiro grande tema que eu trouxe aqui, a abolição, é sintetizada na figura do Joaquim Nabuco, mas não só ele, de José do Patrocínio, de André Rebouças, de todo o movimento popular de escravos que fez o movimento da abolição. A abolição não é uma benesse das elites brasileiras. Se no segundo momento nós temos o modernismo, e eu falei de alguns nomes aqui, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, certas figuras centrais desse. O terceiro momento, que é o desenvolvimento da figura central, é certamente Celso Furtado. Celso Furtado sintetizou com a ideia de desenvolvimento, na verdade, as aspirações da emancipação brasileira. Para o Celso Furtado, o desenvolvimento nunca foi crescimento. O crescimento não é desenvolvimento. O Brasil já cresceu e pode crescer, voltar a crescer muito. Não vai se desenvolver se não romper certas estruturas internas que aprisionam as energias do país,
a uma estrutura reiterativa de exclusão, de marginalidade. Se eu quisesse dar uma definição de desenvolvimento, tal como o Celso Furtado gostaria que fosse dado, eu diria: desenvolvimento é transformação estrutural emancipatória. Não quer dizer crescimento econômico. E levando em conta a problemática ambiental, a sua urgência, a sua centralidade, não pode significar apenas crescimento e nem só crescimento. É preciso mudar essa agenda, a agenda do desenvolvimento, para incorporar outros valores. O Celso Furtado falava muitas vezes: desenvolvimento não é um problema de economistas. É um problema da construção de uma identidade em torno de um projeto de nação, que nós temos que estabelecer para ele o conteúdo que nos interessa dar. Não sei se vocês já se perguntaram por que a questão do desenvolvimento nunca ocorreu, por exemplo, na Inglaterra. Por que não existe a discussão sobre o desenvolvimento da Inglaterra? Vocês dirão: porque ela está desenvolvida. É verdade. Mas antes dela ser desenvolvida, ela falava em desenvolvimento? Não, ela falava em revolução. A palavra desenvolvimento moderna, né, modernamente, tem vários sentidos importantes da gente registrar. Por exemplo, em francês quer dizer desenvelopar. Né? Desenvolvimento é tirar do envelope, é tirar alguma coisa que estava contida e explicitá-la, colocar à luz. Tirar alguma coisa que estava aprisionada, tirar do seu lugar de confinamento. Em espanhol, a mesma coisa, né? Tirar a rolha, desarrolhar. Permitir que alguma coisa, um líquido, um perfume, uma substância qualquer, venha à tona, expanda-se a partir daquilo que ela é e que impedem que ela seja plenamente. Então, falar de desenvolvimento no Brasil hoje é falar de uma realidade extremamente complexa, variada. Não dá para falar em desenvolvimento pensando em São Paulo, no Rio de Janeiro. É preciso levar em conta toda essa diversidade de situações, de realidades, para que se tenha uma ideia de desenvolvimento compatível com o que se coloca hoje para nós, como país, como nação. E nesse sentido, eu diria que nós temos um enorme patrimônio cultural, ambiental, que é o nosso grande trunfo para um processo de desenvolvimento efetivamente emancipatório. Há que levar em conta, na verdade, ao falar de desenvolvimento, essas enormes possibilidades, essas possibilidades que estão dizendo para o mundo inteiro que o Brasil é um lugar importante para oferecer ao mundo uma alternativa ao capitalismo. Ao capitalismo. Eu diria que é disso que se trata. Repetir, repartir, refazer os velhos caminhos do desenvolvimentismo, a meu juízo, é continuar no impasse, é continuar repetindo os velhos e, a meu juízo, inteiramente insatisfatórios esquemas de crescimento econômico. E há um último impasse que eu queria registrar aqui, para terminar a minha fala, que é um impasse constatado pelo Florestan Fernandes. Ele falava: o Brasil é um país permanentemente sobre a forma de uma contra-revolução permanente. Ela está em curso. As forças que dominam esse país não são capazes de suportar nem o reformismo muito diluído do Lula. Aquele reformismo quase que inexistente. Esse reformismo quase inexistente é incompatível com aqueles que mandam no país. E por isso existe hoje uma contra-revolução. Eles não toleram essa possibilidade. Não toleram e fazem tudo, como estão fazendo. A ameaça de uma regressão fascista no Brasil é real. Eu não estou fazendo aqui, assustando ninguém, porque todo mundo lê os jornais. A minha amiga Maria Alegrete estava em Belém no dia que o Bolsonaro chegou lá no aeroporto, e ela ficou assustada porque viu vários indivíduos que foram receber o Bolsonaro no aeroporto com umas camisetas que tinha a seguinte frase: agora é na bala. Bala. Daqui para frente é na bala. Ora,
o que ela constatou, e por acaso eu estava falando com ela no telefone, que ela estava assistindo esse episódio, e me disse, eu falei, olha, o que nós estamos assistindo é, de fato, um processo grave de ameaças ao mínimo de democracia que temos aqui, formal, ameaça de regressão real. E nesse momento é preciso que a gente resista. O Ricardo falou muito, não basta resistir. Eu diria, é fundamental resistir. Dizer não. O Adorno, quando escreveu um negócio sobre educação na época do fascismo, ele dizia, tem épocas que são tão confusas, tão difíceis, que nós temos que dizer duas coisas, não e não. Resistir e contraditar. Não. Não vai. Aí por aí não vamos. Eu acho muito importante o esforço que ele fez, que o Niemeyer fez, de trazer uma agenda positiva, fundamental. Estou inteiramente de acordo com a necessidade de construir uma agenda positiva. Mas estou totalmente convencido que nós temos que ter uma atitude muito clara em relação ao que está acontecendo. Nós vivemos uma crise grave, uma crise profunda. E aí não só os socialistas como eu, os democratas, os social-democratas, e todo mundo tem um compromisso de resistir a isso, porque o que está em curso é algo extremamente problemático. Então, discutir desenvolvimento, para mim, é discutir transformação social emancipatória. No meu caso, significa pensar em socialismo. O socialismo não está colocado, tá bom. Mas o socialismo é sempre a utopia. É sempre uma consciência crítica necessária a cada momento de nos mostrar o que é possível. Uma realidade como a da Amazônia, o desenvolvimento da Amazônia pressupõe, por exemplo, autogestão, né, dos recursos, e eles já estão fazendo isso. As comunidades fazem isso. Formas alternativas de organização, de gestão, de circulação, de produção. É claro que isso são experiências espalhadas, isoladas, mas existe hoje um movimento de articular tudo isso em torno de projetos de cartografia social crítica, né? Ou seja, o projeto de desenvolvimento que temos que construir passa pela valorização dessas formas alternativas de produção, de circulação, de distribuição, de consumo, porque isso que é contemporâneo à ideia de desenvolvimento, né? Então eu queria, na verdade, fugir muito daquilo que me foi encomendado, mas eu acho que fiquei dentro do tema. Quer dizer, a questão é saber o que é desenvolvimento hoje. O desenvolvimento para mim é isso que eu tentei esboçar aqui de maneira um pouco atabalhoada. Obrigado. E nós temos cerca de 20 minutos agora para as perguntas, depois dessa mesa tão esclarecedora e frutífera. Então, manifestem-se os perguntadores. Vamos fazer uma rodada de 4? Boa tarde, meu nome é Diogo, estudante do mestrado aqui da Economia. Bom, eu queria talvez colocar a questão de que aproveitar, eu acho, a entidade promotora do seminário, o público que está aqui, e, enfim, a mesa extraordinária que a gente teve aqui agora, para também apresentar questões que eu acho que vai ao fundo do problema do desenvolvimento, na atualidade, que para mim eu diria o seguinte: a gente precisa ter uma estratégia de como recolocar o desenvolvimento como um tema de debate amplo na sociedade brasileira. É preciso uma estratégia para isso, isso eu quero dizer, porque nós estamos encapsulados, dominados por outras lógicas, né? Vamos dizer, resumindo, tem a lógica neoliberal, mas existem outras também, inclusive no campo da esquerda, que colocam a ideia de desenvolvimento como uma ideia ultrapassada ou conservadora, que as questões hoje são outras, né? Na universidade mesmo. A universidade
muitas das reflexões se deslocam para outras áreas da problemática da vida social, individual, que a ideia de desenvolvimento parece uma ideia que já ficou no passado, né? E agora, com o processo de regressão estrutural da indústria ou de desindustrialização, a ideia de um empresariado industrial brasileiro que possa ser uma força capaz de encabeçar ou pelo menos condicionar os rumos do desenvolvimento da política se torna ainda mais frágil, né? Nós podemos hoje contar menos com esse empresário, né? Então, quais são as forças que vão dar conta de levar à frente uma ideia de desenvolvimento para esse tempo? Num tempo mais difícil, uma radicalidade neoliberal da razão, e não só das políticas econômicas, mas da razão, né? Então, como levar à frente como repor a ideia de desenvolvimento? Eu acho que isso talvez seja a pergunta anterior a gente apresentar uma agenda propositiva. E eu acho que essa responsabilidade é de quem tem mais, vamos dizer assim, convicção de que isso é importante para o Brasil, né? E eu acho que sem a gente buscar responder essa pergunta vai ser muito difícil a gente conseguir, sei lá, em qual espaço de tempo, recolocar esse assunto como assunto prático na vida brasileira. Quem mais? Quem mais? Meu nome é José Tanajura Carvalho, sou economista. A minha pergunta vai no sentido de que o desenvolvimento do Brasil representa para o mundo. Porque o que nós estamos vendo atualmente, nesse modelo que está sendo implantado, é a perda total da soberania nacional. E o país, o Brasil, é um país riquíssimo, mais rico que a Alemanha, mais rico do que a França, Inglaterra, Japão e etc. Talvez tenha uma competição com os Estados Unidos em termos de riqueza. Não seria o desenvolvimento, então, um ponto de desequilíbrio, um ponto de desarmonia no status quo da economia mundial? Essa é uma pergunta que eu faço para os palestrantes. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Adelaide, do Instituto de Economia da Unicamp, e a minha pergunta para o professor João Antônio de Paula. Professor, eu tenho o Estado disputado como marco teórico da minha pesquisa e a Amazônia como tema. E no momento eu estou me questionando um ponto específico, né, do trabalho dele, que é a questão que ele diz que desenvolvimento pressupõe controle de meios, né? E aí de uma nação, por parte da nação. E aí minha pergunta é, quem seria essa nação? Quem estaria controlando? Porque quando você fala controle de meios, é controle de meio, né, eu pensando no caso para a Amazônia, acaba sendo um controle de meio dessas populações tradicionais. Por quem? Né? Então, assim, eu gostaria de perguntar o que o senhor poderia comentar sobre isso, essa relação de controle de meios entre meios que são de populações tradicionais, por exemplo. Vamos às respostas desse. Eu vou deixar mais perguntas para depois fazer uma. Deixa rolar mais. Deixa rolar mais. Deixa rolar mais, tá bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Sebastião Crispim, sou da UFPA. Primeiramente agradecer a oportunidade, né, de uma mesa tão espetacular como essa, né, a gente assistir aqui esse debate. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade é mais uma provocação, até partindo da última fala do professor João Antônio de Paula, justamente por pensar essa questão de desenvolvimento. E desenvolvimento num país como o Brasil, um país tão diverso e com tantas particularidades regionais e tantas economias que existem no Brasil, e não só economias, outras coisas também, no âmbito das sociais, né? Eu queria pensar se é possível pensar, como normalmente é planejado, um modelo de desenvolvimento que caiba nesse Brasil com tanta diversidade.
Então, eu gostaria de fazer uma provocação se realmente é a partir de um modelo, de um tripé, de um esquema lógico único, que nós vamos conseguir, de fato, desenvolver este país, ou avançar, pelo menos, em alguns aspectos concretos, né? Obrigado. Eu acho que é melhor responder agora, até porque os nossos 20 minutos já passou metade. Tem a intervenção que a Camila prometeu. Não, eu vou falar depois na minha. Eu estou na próxima vez. Então, vamos respeitar a ordem? Sim. Eu gostei muito das intervenções do Neymar e do João. Sempre aprendo muito com eles. E a minha... Quer dizer, eu entendo, assim, eu sinto na alma o que ele está colocando. E gostaria de ter o seu discurso de desenvolvimento transformador, porque eu me aproximaria da posição crítica que eu acho que é correta. A linguagem deve ser essa. Eu não sei se eu chamaria de desenvolvimentismo marxista, porque o marxista pode considerar que nos marcos do capitalismo é muito difícil você avançar sem concessões, né? Porque trata-se de uma questão de poder. Então, você pode fazer um discurso não radical e ainda assim ser marxista. Né? E com relação às coisas do João Antônio, eu sempre adoro as coisas do João Antônio. Puxa, como esse camarada fala bonito. Né? É um negócio assim, é emocionante. Né? O João Antônio é emocionante. E professor da escola antiga, né? Já não temos. Eles fazem mais. A erudição que ele apresenta, ele fala para a alma da gente. Né? Eu fico pensando só, puxa, isso tudo é importante, mas a gente consegue. Porque é assim. O desenvolvimento não é crescimento. Mas sem crescimento é muito difícil você aumentar a proteção social, você aumentar o rendimento dos trabalhadores. É muito difícil. Não tem experiência histórica que mostre, nos marcos do mesmo regime, que isso ocorre. Então, a invenção de um modelo alternativo de desenvolvimento nos marcos do capitalismo, certo? Que exclua o crescimento, está por ser feito. Esse que é bonito te ouvir falar e é inspirador, mas ao mesmo tempo eu fico sempre me perguntando como faz, o que fazer. Né? A Amazônia é um patrimônio que tem que ser preservado pela humanidade a longo prazo. O crescimento ele é destruidor da natureza. É verdade isso. Né? Ao mesmo tempo, esse é o grande dilema do debate entre ambientalistas e desenvolvimentistas, né? Você reconhecendo isso, que a natureza precisa ser preservada, você pensa que o pobre precisa melhorar as condições de vida dele, você acaba em uma posição intermediária. Não tem muito como compatibilizar essas duas coisas, isso é uma discussão longa. Né? De qualquer maneira, eu acho que você tem assim, toda razão em levantar um ponto que vai para a primeira pergunta dele, que é a importância de se praticar uma democracia substantiva no país, ampliando o debate ideológico e cultural. E essa sua primeira pergunta é qual a estratégia para discutir o desenvolvimento. Aí eu te diria que no curto e médio prazo são as eleições do ano que vem. Porque as eleições sempre são um momento mobilizador. Isso. Né? Não pode se mobilizar só nos partidos políticos. Eles dão, a disputa eleitoral dá a base, mas tem que se mobilizar nas discussões que levantam o Niemeyer e o João. E nessas que eu levantei também. Eu acho que vocês aqui na universidade, nós na universidade, não sei se você é professor, aluno de pós, o que você é, mas, obviamente, você tem uma perspectiva de inserção e eu acho que você deve mobilizar a discussão aqui na universidade para o ano que vem, começando por aqui. Né?
que já é um papel importante. A estratégia é essa, porque as forças de dominação são muito fortes e essas eleições do ano que vem são um espaço que essa democracia, essa débil democracia nossa, está oferecendo. Então, essa... E o único outro ponto é o que as outras perguntas foram colocadas pelos outros dois participantes da mesa, a questão do que o Brasil representa para o mundo, e você estava pensando muito na questão do interesse pelos nossos recursos naturais. Quanto menos a gente use para nós mesmos, mais sobrará para os países que precisam dos nossos recursos naturais. Aliás, essa era a questão do Celso Furtado no mito do desenvolvimento. Ele dizia, o desenvolvimento é um mito, porque no planeta não cabe todos os desenvolvidos e os novos desenvolvidos nos padrões de consumo e produção dos velhos desenvolvidos. Né? Então, trata-se, evidentemente, de uma renovação dos padrões de consumo e produção no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, porque é o planeta inteiro que está ameaçado, certo, João? Eu acho isso uma discussão importante. Agora, a resposta que eu te daria é que a gente precisa ter uma governança dos nossos recursos naturais. Uma governança de recursos naturais significa você ter o controle dos investimentos nos recursos naturais, para que sejam ambientalmente sustentáveis. Significa que você tem que usar a mobilização dos investimentos em torno dos recursos naturais para prover os encadeamentos produtivos com a indústria, com a inovação, etc. É preciso que você use os seus recursos naturais para, por exemplo, maximizar o valor adicionado energeticamente. É preciso que se evite que os seus recursos naturais sejam motivo de uma apreciação cambial que impede que outros setores, especialmente o industrial, se desenvolvam. Né? É preciso que se evite que os seus recursos naturais sejam, digamos assim, apropriados por capitais estrangeiros, porque isso é uma questão de patrimônio nacional que é usado em várias circunstâncias, que precisa ser usado em várias circunstâncias para viabilizar uma série de políticas. Então, se você deixa isso completamente a controle do estrangeiro, você perde autonomia para se desenvolver. Então, acho que a palavra-chave, isso tem sido usado na CEPAL, uma reflexão mais sobre a América Latina. É uma pena que os países da América do Sul, se juntarem como representam uma fronteira mundial, porque nós não representamos muito para o mundo. O que representamos para o mundo, salvo o nosso futebol, que apesar do 7 anos continua sendo ameaçador, nós representamos uma fronteira de recursos naturais. Então, por que a gente não se junta numa política comum, coletiva, da América do Sul, impondo condições, por exemplo, do capital estrangeiro chinês chegar aqui? Porque lá na China, os chineses absorvem capital estrangeiro sob regras e políticas traçadas por eles. Né? Então, vamos imitar os chineses na chegada deles aqui. Né? Vamos fazer o que os chineses fazem lá, a gente vai imitar, nós queremos a política chinesa em termos de controle dos nossos recursos naturais. Só falta um governo autoritário e centralizado. Isso, vou deixar para você falar isso agora. Essa é ótima. Bom, a gente, obviamente, se atrapalha com tantas coisas a serem ditas, então vou começar o comentário dizendo, e talvez Eleutério estivesse aqui, teria explorado essa vertente, que tenho dois amigos professores da Federal Fluminense, João Leonardo Medeiros e a Bianca Ibiriba, são professores de um centro de estudos marxistas chamado NIEP, e nesse centro eles desenvolveram uma concepção extraída a partir de uma leitura de Lukács, do Marx, mostrando que na concepção marxista, desenvolvimento não tem conteúdo de progresso.
desenvolvimento capitalista tem conteúdo de aumento de complexidade. Em termos práticos, significa que o desenvolvimento capitalista tem tendencialmente um espírito, né, um movimento de dominar todas as dimensões da vida humana na perspectiva privada. Então, como extrair progresso social de um sistema intrinsecamente explorador nesse sentido, né? Sobretudo, como já foi dito aqui na mesa, com as características que o desenvolvimento brasileiro apresenta, né? Acho que uma das formas o João apresentou. Nós continuamos a ser um país atrativo no contexto internacional pelas oportunidades de investimento que apresentamos. Se pegar os países desenvolvidos, as pessoas fazem viagem e têm essa oportunidade de passar de avião por cima, a sensação que você tem é que todos os espaços estão já apropriados, né? O contrário do que acontece quando a gente transita pelo território brasileiro, há muito a ser ainda explorado. Então, essa dimensão das oportunidades de apropriação do espaço, das dimensões pelo capital, é que nos torna um país atrativo. Então, eu penso que uma estratégia de desenvolvimento, ela teria que se construir na mitigação ou oposição a esse processo intrínseco. Por isso, sou bastante crítico da discussão apenas no campo da macroeconomia. O campo da macroeconomia jamais, né, vai dar conta de suscitar esse tipo de discussão. Me parece, dos autores que leio, bebendo aqui conhecimento, né, e reflexão do João, me parece que a gente deveria partir de uma preocupação dos espaços ainda não apropriados, né? E ele falou sobre a Amazônia, mas há também diversos espaços, do ponto de vista da população, do ponto de vista dos centros urbanos, né, diversas oportunidades de expansão capital que ainda estão sobre, digamos assim, sobre o domínio do Estado, que precisariam ser minimamente regulados, né? Então, me parece que uma estratégia contemporânea, eu não acho que ela pode ser inteiramente uma estratégia de bloqueio, porque a estratégia de bloqueio tem se mostrado insuficiente no nosso contexto histórico, né? A gente consegue sempre uma mudança conservadora, né? É o que se consegue. Então, essa ênfase nos espaços não utilizados e nos setores marginalizados ou perdedores no processo de desenvolvimento histórico, me parece isso traria uma força política grande, suficiente para se propor uma estratégia alternativa. Não vejo preocupação social de partidos, de movimentos sociais, em buscar esses espaços. Eu acho que isso deveria ser uma preocupação relevante, né, de um centro de desenvolvimento inspirado no pensamento de Celso Furtado, que essa era uma preocupação dele. Eu até escrevi um artigo numa revista comemorativa do Celso Furtado, chamando assim, Celso Furtado, a utopia pragmática. A utopia do Celso Furtado não era uma utopia distanciada. Para ele estava convicto na possibilidade histórica de realizar aquelas proposições, de alterar, de afetar processos. Então, nós não temos uma força política nacional preocupada com essa característica de uma estratégia de desenvolvimento. Nós temos, no momento, até pela exigência da conjuntura, nós temos o neoliberalismo e temos a oposição que conseguimos, né, de nos opor a esse processo que é dilapidatório e muito acelerado, né? Então, eu penso que isso deveria ser inscrito como uma vertente importante. Sobre a pergunta Tanajura, acho que acompanho um pouco a resposta que o Ricardo ofereceu, acrescida daquilo que eu acabei de comentar, né? A nossa importância não é política, a nossa importância é por sermos ainda um espaço de expansão do capital. Então, sustar isso
de alguma forma, regular, me parece que regular é o mínimo, né? E eu acho que, por exemplo, no caso da Amazônia, deveria ser assim uma bandeira inicial, qualificar a propriedade privada. Isso está, inclusive, suportado por dispositivos constitucionais que não avançam. Propriedade privada na Amazônia, não. Ela tem que ser apenas uma concessão submetida a regras sociais muito sérias, a trajetórias de política tecnológica, como faz o Chiquito, que sejam progressistas, né, que venham contribuir para o avanço social. Certamente Campolina vai falar isso na parte da tarde. Obrigado. Bom, na parte da tarde, não, na segunda parte. Mais tarde. Eu acho que as questões foram todas interessantes. Eu não sei se eu conseguiria responder cada uma delas. Eu vou tentar sintetizar uma resposta para todas elas. Começando com uma coisa que foi dita aqui sobre desenvolvimento e economia, né? Na economia, a palavra desenvolvimento é relativamente recente. Mas na filosofia, não, né? O Hegel, por exemplo, usava a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento, em alemão, obviamente, né? Exercício de potencial. E o que é desenvolvimento para o Hegel? É explicitação, ele fala extrinsecação de conteúdos que o ser tem e que precisa explorar, precisa colocar para fora para se realizar. Né? O desenvolvimento é uma explicitação, uma extrinsecação de conteúdos que vão realizar o ser, que vão dar a ele sentido. Quer dizer, se o ser não explorar tudo aquilo que ele é, potencialmente, ele é um ser menor do que ele pode ser. Então ele precisa explorar as suas potencialidades para se realizar. Então a filosofia já sabia disso e definiu muito melhor que qualquer economista o que significa desenvolvimento. Então desenvolvimento no capitalismo é explicitação dos conteúdos do capitalismo. Significa desigualdade, exploração, espoliação, etc. Não há saída. Se eu estou falando de desenvolvimento capitalista, é desenvolvimento daquilo que o capitalismo tem implicitamente, intrinsecamente, etc. Então, desenvolvimento, tal como Furtado pensava, e ele falou isso tantas vezes, acho que não há nenhuma página do Furtado que falasse sobre desenvolvimento que ele não falasse a ideia de transformação. É transformação social. E aí acusavam o Furtado, como se fosse uma acusação, dizendo que o Furtado é reformista. Eu escrevi um artigo, até um artigo longuíssimo, muito mais longo que eu gostaria que fosse, para dizer que, é claro, o Furtado falava, eu não sou revolucionário, porque ele dizia, ser revolucionário é tentar fazer alguma coisa que eu acho que deu errado na União Soviética, né? Uma coisa de baixo para cima, ou de cima para baixo, né? De cima para baixo, autoritária, meio despótica. Então eu sou favorável a reformas cujo propósito final é transformar radicalmente a realidade. Qual que é a diferença? Se o resultado final é a transformação radical e emancipatória do mundo. Quer dizer, tudo bem, se você chama de reformismo que eu faço, eu estou de acordo, mas o objetivo é transformar radicalmente, estruturalmente o mundo, do ponto de vista emancipatório da liberdade, da igualdade, da diversidade. E ele acrescentaria hoje da sustentabilidade, das diferenças de gênero, da diferença de sexualidade, da valorização multiétnica. Ele falaria tudo isso, se ele estivesse aqui. Nós temos que dizer isso. Nós temos que completar a obra dele. É uma obra que está permanentemente solicitando de todos nós uma intervenção. A ideia de desenvolvimento que ele produziu, que ele construiu. Eu esqueci o nome da moça que está fazendo tese sobre o Furtado. Delaide, é isso? Eu diria o seguinte, os sujeitos desse processo são variados, são os indígenas, são os quilombolas, são os quebradores de coco, são os ribeirinhos, são os operários que trabalham, né, nas fábricas e que se reúnem em sindicatos, em associações, em comissão de fábrica. Ou seja, o sujeito desse processo é a auto-organização social.
em todos os cantos. Então eu queria, para dizer que eu não falei nenhuma coisa propositiva, eu tenho proposições a fazer. A minha proposição sobre desenvolvimento é autogestão, no local de moradia, no local de trabalho, no local de estudo. Autogestão em produção, distribuição de unidades territoriais. Autogestão no sentido de controle da população por parte do poder político, no bairro, na cidade. Alguém dirá, mas isso é uma utopia. É sim. Mas utopia é consciência antecipadora. Se nós não tivermos isso, nós não vamos a lugar nenhum. Não dá para sair de casa sem utopia. Se você não tiver utopia, não dá para sair de casa. Se nós queremos, além da nossa padaria, é preciso pensar um pouco mais longe. E se nós queremos transformar o mundo, é pensar muito mais longe. Agora, começa com um local. O Tolstói dizia uma coisa: se você quer transformar o mundo, começa na sua aldeia. O local e o global e o mundial estão intrinsecamente ligados. Não é possível mudar o mundo se não mudar onde é que você está. Essa ideia de que você faz micro transformações porque não pode fazer as macro, não. As duas sempre. Então é isso que eu queria dizer, e acho que tentei responder do jeito que eu pude fazer. Só um comentáriozinho rápido do Ricardo. Entretanto, eu queria dizer ao professor João que essa é a nossa... Quer dizer, o desenvolvimento do pensamento de Celso Furtado é a missão principal do Centro. Celso Furtado foi criado com este objetivo. E nós procuramos fazer isso. Podemos não fazer da melhor forma possível, mas contamos com a colaboração de gente muito competente, muito capaz de nos ajudar nessa tarefa. Ricardo, um comentário rápido que nós vamos interromper. Uma pequena publicidade aqui. Você sabe que a gente fez um filme sobre o Furtado. Aliás, o filme começa perguntando que país é esse? Quem manda nesse país? Assim, são as primeiras palavras. Né? E agora nós estamos terminando o filme sobre a Conceição, que é outro ícone nosso, né? Esse filme vai ficar pronto nos próximos meses aí, né? Então, só como a próxima mesa é uma mesa sobre a questão social, eu achei que era bom lembrar aqui que houve avanços importantes nos governos do Lula Dilma, com todas as deficiências que a gente tem que criticar. Por exemplo, o salário mínimo praticamente duplicou em valor real. Por exemplo, o número de beneficiários da Previdência subiu de 18,9 para 27 milhões de beneficiários. Né? E o número de famílias beneficiadas pela Bolsa Família, que é claro, é um remédio, mas enquanto elas estão na pobreza, também se multiplicou várias vezes, certo? Então, a pergunta houve crescimento por trás disso para viabilizar o financiamento pelo Estado de várias coisas, inclusive o aumento do valor pago com a Previdência. Houve uma transformação no interior do Nordeste muito relevante, que tem muita associação com os efeitos do Bolsa Família, ou não tem? Né? Por que será que a Dilma, que não é lá a candidata mais, digamos assim, encantadora, né? Tem a maior carisma do mundo, ganhou as eleições presidenciais, depois do governo foi mais ou menos? Né? Porque houve uma percepção por parte da sociedade pobre de que a vida deles melhorou, né? E melhorou por via do rendimento. Então, é só porque na fala minha eu disse que eu achava que tinha que reconhecer as virtudes e mencionar também os defeitos e os avanços por fazer. Os avanços em proteção social são enormes ainda por fazer, mas a gente não pode desconhecer o avanço que houve
E essa foi, com todos os seus defeitos, o momento de maiores avanços sociais que a gente teve no Brasil. Né? E é isso que está na memória coletiva e é uma bela oportunidade para colocar essa perspectiva de desenvolvimento de uma forma mais radical, que eu acho que é essa forma do desenvolvimento transformador e a forma do desenvolvimento emancipatório. Mas chamando a população que foi beneficiária e que vai votar nas forças progressistas por conta de êxitos que acabaram de ter. Porque senão a gente está jogando fora o sentimento do êxito, que está comprovado por ganhar 4 eleições seguidas. É só esse cuidado a gente tem que ter ao discutir a questão do desenvolvimento, é não jogar fora, se passou no certo, etc. Um pouquinho de positivo. Nós vamos ter agora um intervalo, que era para ser de 15 minutos, mas eu vou diminuir para 10 minutos, porque nós estamos um cafezinho rápido. Voltamos em 10 minutos.